Olá, alunos da gestão de pessoas, tudo bem? Vamos então à nossa aulinha sobre treinamento e desenvolvimento, cargos e salários. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco então sobre a continuidade, né, do processo. A gente falou sobre o processo de seleção, como é que ele funciona, como é que a gente coleta funcionários, como é que a gente chama, e aí a partir de agora a gente vai começar a falar sobre os passos depois disso, né? Nós contratamos, fizemos a contratação, agora a gente tem um funcionário novo, então a gente treina e desenvolve. Aí no final a gente vai falar um pouco também sobre planos de cargos e salários, tá bem? Isso para uma empresa bem tradicional. A gente não vai aqui ficar falando muito sobre questões relacionadas aí às empresas, digamos assim, mais atuais, que não tem muito plano de cargos e salários, né? Que o funcionário tem que desenvolver mais por ele mesmo. A gente vai estar falando aqui de empresas mais tradicionais, de como é que elas funcionam, tá bem? Então a gente vai começar. Treinar pessoas, o que é? Tem um gráfico aqui que explica bem. Treinar pessoas é o início, né? Treinar pessoas é dizer assim, ó, as tuas tarefas são tais. Você vai fazer isso, você vai organizar aquilo, você vai trabalhar em aquilo outro. Esse é o treinamento, digamos assim. Às vezes o treinamento ele passa por um período bem fixo, digamos assim, né, dentro de uma organização. Um período em que a organização tem, né, um mês, enfim, 2 meses, e que ela passa para o funcionário todas as regras do jogo. O desenvolver as pessoas já é um processo diferenciado, não são todas as empresas que têm, a maior parte tem o treinamento, do tipo, fulano vai lá, ajuda ciclano, a como é que ele faz determinada atividade e é só isso. O desenvolver as pessoas é um processo além, não é? Porque o desenvolver as pessoas aí vai ter a ver com prestar atenção no plano de cargos e salários, nos cursos que a pessoa deve fazer, né? E em tudo que ela precisa se envolver para crescer, para subir de nível. Então, assim, o desenvolver já é um processo mais complexo. Aí aqui a gente tem o desenvolvimento organizacional abraçando tudo isso, porque treinar pessoas e desenvolver pessoas é fundamental para o desenvolvimento organizacional. A gente só tem isso dentro de uma empresa quando a gente faz treinamento e desenvolvimento corretamente. Então é preciso que essa sequência aí ela aconteça, tá bem? O conceito lá do Nadler e do Chiavenato é o conjunto de desenvolvimento é o conjunto de experiências organizadas de aprendizagem intencionais e propositais proporcionadas pela organização dentro de um período específico de tempo que oferece então a oportunidade de melhoria do desempenho ou do crescimento humano. Inclui 3 atividades: treinamento, educação e desenvolvimento. Então, tudo isso tem a ver com o desenvolver os funcionários, ok? Todo esse conjunto aí de regras, enfim, dentro de regras de atividades de treinamento relacionadas dentro de uma instituição. Não são todas as empresas que fazem isso, não. Muitas empresas não fazem isso e levam e justificam isso, né, pela teoria do desenvolvimento de cada pessoa, que é a teoria da gestão de carreiras, não é? Que é falando das competências de cada um e que cada um tem que desenvolver sozinho. Então, não são todas as empresas que fazem, mas, ao mesmo tempo, a literatura afirma que é muito importante que as empresas o façam para que os funcionários fiquem satisfeitos, enfim, e aí a empresa continue tendo bons resultados. Treinamento. O treinamento ele é o processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira sistemática e organizada, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos específicos. Então, o treinamento ele tem lá um períodozinho, onde você explica para o teu funcionário o que é que ele tem que fazer dentro da organização. Isso é treinamento. E aí a gente tem o ciclo do PDCA que chama, não é que vocês já ouviram falar. O ciclo do PDCA que é o levantamento das necessidades de planejamento, o desenvolvimento que é a execução do treinamento, o controle das ações em curso e a avaliação de treinamento. Então assim, você vê o que você precisa planejar para
para treinar o funcionário, executa, controla como é que foi depois disso e avalia, né, para verificar se o funcionário, enfim, ele realmente absorveu aí tudo que precisava com relação ao treinamento. O treinamento e desenvolvimento do RH. Então, o desenvolvimento de pessoal representa um conjunto de atividades e processos cujo objetivo é explorar o potencial de aprendizagem e a capacidade produtiva do ser humano nas organizações. Ele visa a aquisição de novas habilidades e novos conhecimentos e a modificação de comportamentos e atitudes. Você desenvolve não só para que a pessoa desenvolva, mas você desenvolve, a gente vai ver lá em gestão do conhecimento também, para a gente absorver capacidades e habilidades dessa pessoa e também para o caso de a gente querer mudar alguma atitude ou algum conhecimento, inserir algum conhecimento ou alguma técnica para esse nosso funcionário. Então, o desenvolvimento ele tem várias formas de acontecer. A gente pode desenvolver um funcionário porque a gente quer absorver dele a sabedoria, enfim, alguma coisa que ele sabe, um conhecimento, ou a gente pode desenvolver ele porque a gente quer que ele conheça novas técnicas, enfim, que ele tenha novas formas de trabalhar. Então, tem várias formas de se fazer isso. Então, vai procurar definir métodos e procedimentos que possibilitem maximizar o desempenho profissional e elevar os níveis de motivação para o trabalho. Um plano de desenvolvimento estimula as pessoas da organização, cria perspectivas de evolução e contribui para a melhoria dos resultados. De novo, não são todas as empresas que se preocupam com o desenvolvimento. No geral, é a gente, né, o trabalhador, que se encarrega de preocupar-se com a própria carreira e não mais a empresa, né? Não esqueçam disso. Mas há muitas empresas grandes têm níveis ainda de trabalho, né? Elas especificam que pós-graduação, o que é que você precisa fazer para atingir aquele outro nível, né? Então, assim, sim, tem empresas que ainda fazem isso. O treinamento, então, é esses recursos utilizados. Um dos muitos recursos utilizados no processo de desenvolvimento é o treinamento. Você treina para uma habilidade específica. Eu quero que ele aprenda a fazer tal coisa, então eu vou treinar para ele aprender uma função muito específica, para ele aumentar a produtividade, aprimorar alguma relação interpessoal. O treinamento ele vai preparar as pessoas para o desempenho do cargo mediante um processo contínuo, visando mantê-las permanentemente atualizadas com tecnologias, métodos de trabalho, regras e material utilizados na relação de suas tarefas. Treinar é o ato intencional, né, de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem. É educar, ensinar, é mudar o comportamento, é fazer com que as pessoas adquiram novos conhecimentos, novas habilidades e ensiná-las a mudar de atitude. Treinar no sentido mais profundo é ensinar a pensar, a criar e a aprender com essa pessoa que aprendeu o treinamento. Você pode, vamos aprender uma nova habilidade. Mexer no Excel, fazer um vídeo, formatar, editar, alguma coisa assim. Aí a pessoa vai lá, aprende, então ela tem um novo processo de aprendizagem interno dela com relação a isso que ela aprendeu e também da organização, né, que ganha com isso. O treinamento ele vai incentivar o funcionário a se autodesenvolver, a buscar então esse próprio meio de se reciclar, de aprender. O profissional de treinamento, por sua vez, vai ter que conscientizar os funcionários dessa importância do autodesenvolvimento e da busca constante do aprendizado contínuo. Nas grandes empresas é bem comum isso. E dependendo das áreas, é tipo, nós precisamos trabalhar tal coisa. Se vire, vai lá e busca, estuda e faz, né? Hoje em dia é muito, muito comum isso, viu? Então, assim, se vocês na vida profissional acabarem encarando alguma coisa desse tipo, não fiquem preocupados. Acontece, tá bem? Acontece, não são todas as empresas que dão de bandeja, assim, você agora vai fazer uma pós-graduação, paga pela empresa para você aprender tal coisa, para você, né? Algumas são assim, são ótimas empresas para você trabalhar, outras empresas vão te atirar, né, no mercado dizendo, olha aqui, você precisa aprender essas técnicas aqui ou você não vai mais trabalhar com a gente. Então, assim, tenham em mente que tudo pode acontecer, mas que o ideal é que a gestão de pessoas, na realidade, realmente se preocupe com isso, e aí fale com o funcionário, e aí tente desenvolver e tente treinar ele, ok? A missão do treinamento ela pode ser descrita como uma atividade que visa ambientar os novos funcionários, fornecer aos mesmos novos conhecimentos, desenvolver comportamentos necessários para esse bom andamento do trabalho e atualmente ela vem tendo a sua maior missão, que é de conscientizar os funcionários da importância de autodesenvolver-se e de buscar o aperfeiçoamento contínuo, bem como
como seguir normas para manter a saúde e segurança dos funcionários. Importante, nenhuma organização ela consegue manter um bom nível de produtividade sem uma equipe de profissionais bem preparados. O fator humano ele vai influir de maneira decisiva no nível de desenvolvimento ou deterioração da organização. As etapas de um programa de treinamento e desenvolvimento, que é lá, aquelas que a gente falou antes, o PDCA. Você levanta as necessidades, faz a programação, executa e avalia. E aí vai ter um monte de indicadores aí para avaliar, né? Entrevista com os participantes, com os gestores, comparação de produtividade, análise de índices, porque assim, é muito importante avaliar se o treinamento funcionou. A melhor avaliação é ver na prática, né? Ver se na prática o funcionário aprendeu, se ele produziu alguma coisa diferente, como é que ele está se sentindo depois dessa nova técnica, né? Desse novo aprendizado para ele. Então, diretrizes do programa de treinamento e desenvolvimento. Proporcionar a transição de um modelo de gerenciamento centralizado para um modelo descentralizado das decisões. Você vai contemplar as dimensões técnica e comportamental e vai desenvolver uma visão compartilhada entre os servidores para minimizar as barreiras e as mudanças. Além disso, vai fortalecer a necessidade de educação contínua em serviço ou reciclagem, ele vai saber que ele precisa reciclar, vai fortalecer esse processo de tomada de decisão e orientação estratégica e de longo prazo em todos os níveis hierárquicos. Todo mundo vai saber que tem alguma orientação relacionada à estratégia conectada com essa transformação. E difundir a cultura do planejamento em todos os níveis hierárquicos da organização. Todo mundo vai saber, né, que vai servir de alguma forma aquele treinamento, ou seja, que faz parte, né, do que a empresa está precisando. Buscar o desenvolvimento da cultura de comprometimento com a organização e com o autodesenvolvimento pessoal e profissional. Buscar a conscientização para a qualidade dos serviços e para o uso de indicadores, metas e desempenho. Consolidar as novas maneiras de desenvolver os processos e promover integração e espírito de equipe entre os diversos setores da organização, criando uma coalizão para esse processo de mudanças. Ferramentas de gestão de pessoas. Então, assim, as ferramentas consistem na análise sistemática do desempenho do profissional em função das atividades que ele realiza, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do potencial de desenvolvimento desses funcionários. Nada mais é do que a identificação e mensuração das ações que os colaboradores de uma organização realizam em algum período. Então, o acompanhamento e feedback, eles vão permitir ao trabalhador orientar-se melhor e o seu desempenho ao longo dos processos atingindo um resultado mais efetivo. A gente imagina que acompanhando, você treinou, né? Você está desenvolvendo, porque aí ele está aprendendo técnicas, ele está estudando e tal, o trabalhador. O colaborador, talento, que seja, tudo dentro de uma empresa, para mim, tanto faz o nome. A perspectiva é sempre a mesma, não é? Relação patrão-funcionário. Você vai fazer acompanhamentos, principalmente para poder dar um feedback. Não adianta nada fazer acompanhamento, a gente já vai ver uma lista de acompanhamento sem dar o feedback para o funcionário, dizer que significa isso, tá? Mas é bem importante que se faça para orientar e para melhorar o desempenho dele. É sempre esse círculo aqui, de você treina, você desenvolve, você avalia, mas você dá o feedback para o trabalhador saber como é que ele está, né, como é que ele está desenvolvendo. Então, ele tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento das pessoas na organização. Pretende, assim, diagnosticar e analisar um desempenho individual e grupal dos funcionários, promovendo o crescimento pessoal e profissional e também o melhor desempenho. Sim, porque quando você avalia, você coloca no papel mesmo as habilidades, né? O que a pessoa faz, o que ela não faz, o que deixa de fazer, e aí você dá um retorno. No geral, as pessoas não lidam bem com esse retorno, né? Ou, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, né? Um boletim de escola. As pessoas, no geral, não gostam disso, mas é importante, né? É importante, principalmente quando você trabalha no setor público ou no setor privado, para você saber onde é que você tem que melhorar. É tipo o feedback que os alunos dão quando tem o final do semestre, eles falam, eu não gostei dessa técnica, esse jeito e tal. Aí você vai lá, dá uma avaliada, né? Verificar, será que ele não gostou porque ele queria que fosse de tal ou outra forma, mas os outros alunos todos preferem dessa forma. E agora? Aí você vai mudando, vai experimentando novas técnicas, vai fazendo de um jeito diferente, até que você consiga chegar naquele estágio, naquele momento em que você, ok, então agora você consegue fazer isso direito, você consegue
melhorar os teus índices, não é? É para isso que serve o feedback. Então, sempre é importante, a gente não fica esperando que tenha sempre um feedback positivo, positivo, positivo. Eu posso ter adorado as aulas, eu posso estudar uma nota ótima para os professores, mas ainda assim eu posso dar um feedback que é construtivo, do tipo, achei as aulas ótimas, aprendi, mas acho que pode acontecer tal coisa, tal coisa. Então, é para isso que funciona. O resultado final dessa avaliação de desempenho sempre vai apresentar as informações necessárias para a identificação de oportunidades de melhoria e elaborar um plano de ação, né, em relação a vários níveis, geral da organização, por área e individual. Essa avaliação de desempenho ela vai fornecer à administração de recursos humanos informações para tomadores de decisão acerca de salários, bonificações, promoções, demissões, treinamento, planejamento de carreira e vai proporcionar crescimento e desenvolvimento da pessoa que está sendo avaliada. Né? Isso no mundo ideal, né? Pelo menos a pessoa vai saber onde é que ela está fazendo alguma coisa errada e vai poder mudar. Aqui, ficou bem ruinzinho de ver, não é? Mas a gente tem aqui várias ferramentas, as semelhanças e as diferenças entre essas ferramentas, as vantagens e as desvantagens delas. Eu não vou falar aqui de todas elas, porque depois a gente já vai ter elas na sequência. Então, o Kevenato vai falar o quê? Que a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no cargo e seu potencial de desenvolvimento futuro. Então, você está avaliando como é que a pessoa está naquele momento, mas você também está avaliando o potencial dela, como é que ela pode melhorar para o futuro. A responsabilidade pela avaliação é o gerente ou a própria pessoa. Né? E aí a gente tem lá a administração por objetivos, quando em conjunto as metas são definidas e traçadas e todos se comprometem a cumpri-las em um determinado tempo. Aí você está avaliando tanto a equipe de trabalho quanto o RH. A administração por objetivos ela é muito comum em empresas de tecnologia da informação, porque aí vocês têm metas, né? Finalizar tal sistema, finalizar aplicativo, finalizar não sei o que. Você tem semanas de trabalho que chamamos sprints. Quando a gente falar de metodologias ágeis, aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Metodologias ágeis que a gente vai ter lá em estratégia, mas aí vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o que é. Ágeis e Design Thinking, mas é isso, né? São formas de você pôr metas para os funcionários. Aí eles têm metas, eles trabalham. Às vezes essas metas são colocadas pelos próprios colaboradores, eles é que decidem a sua própria meta. Minha meta é essa semana, minha meta é aquela. Ou às vezes a meta é definida pelos gerentes. Todo mundo é avaliado de certa forma, porque quando ele não cumpre a meta, ele está dizendo que o RH fez uma meta que ele não pode cumprir, que a equipe não consegue cumprir a meta simultaneamente e ele também não consegue, então é ruim para todo mundo. Então, a gente tem a avaliação 360. A avaliação 360, ela vai envolver todo o contexto, é um tipo de avaliação, tá? Não sei se vocês já passaram por isso, mas vocês fazem uma autoavaliação, vocês são avaliados pelos superiores, vocês são avaliados pelos colegas, eu não sei porque cortou aqui, eu acho que é por causa do jeito aqui que é o slide. Pelos superiores, pelos colegas, pelas pessoas que estão abaixo de você. Então, todo mundo avalia todo mundo. É uma avaliação que dá bastante trabalho, mas é uma avaliação que é bem comum de ser feita. A gente faz assim, às vezes, em algum período, tipo, vamos fazer a avaliação 360 a cada 3 anos, tá? Ok, a gente faz a cada 3 anos, senta, todo mundo avalia todo mundo, vai lá as planilhas, faz as entrevistas, tudo, deixa organizado, formado, coloca no papel. E aí tem um monte de indicadores, tem índices, né, para avaliar as pessoas. Tá, então a autoavaliação, ela é um dos principais tipos de avaliação de desempenho. A autoavaliação ela é realizada em duas etapas. Primeiro, o colaborador ele vai responder um questionário com o objetivo então de refletir sobre a sua própria atuação e vai identificar pontos fortes e pontos fracos. Em seguida, junto ao seu superior, é discutido o que pode ser feito para melhorar essa performance, para ele performar, trabalhar melhor, desenvolver melhor, cumprir metas melhor. Por meio da autoavaliação, é possível então que o profissional possa fazer uma análise aprofundada sobre seu comportamento e sobre os resultados que tem alcançado. Portanto, quanto ele mesmo reconhece os seus pontos de melhoria, fica mais fácil de promover o crescimento contínuo. Então, a autoavaliação é uma metodologia, sim, de feedback e ela é bem importante. E é bem importante que haja autoavaliação sempre que tenha uma avaliação externa, até porque conjugar isso, verificar mais de uma avaliação,
é sempre interessante para compreender como é que o funcionário está vendo aquilo que está acontecendo, e não só aquilo que está acontecendo, né, a partir da avaliação das outras pessoas. Outro tipo de avaliação é a avaliação de desempenho da equipe. Avaliar os profissionais individualmente é importante, porque cada um apresenta uma peculiaridade que vai definir o seu potencial. No entanto, é fundamental que seja feito também uma avaliação da equipe como um todo, tendo em vista que a soma de esforços é uma das principais responsáveis por excelentes resultados. Então, avaliar o desempenho em grupo, quando você faz isso, você consegue ajustar para alinhar membros da equipe. Isso significa o quê? Quando você põe todo mundo lá para avaliar todo mundo, você pode ver que talvez você tenha que tirar, você tenha que substituir alguém dentro da organização. Ao avaliar o desempenho em grupo, é possível então fazer esses ajustes, aperfeiçoar o fluxo de trabalho, melhorar o relacionamento e a comunicação entre os colaboradores e assim potencializar o alcance das metas. Escala gráfica. O que é escala gráfica? De todos os tipos de avaliação de desempenho, esse talvez seja o mais simples e tradicional. É um dos métodos que estava lá naquela planilha. O método de escala gráfica, ele tem um formulário em coluna, onde é organizado da seguinte maneira. Na primeira coluna, você coloca todas as variáveis que são avaliadas. Por exemplo, pontualidade, assiduidade, trabalho em equipe, criatividade. E nas colunas seguintes são colocados valores para cada variável, por exemplo, péssimo, ruim, regular, bom, ótimo, ou notas de 0 a 10. E aí você vai lá, faz um xizinho e faz uma escala gráfica, você apresenta um gráfico de avaliação daquele funcionário. A principal vantagem da avaliação em escala gráfica é que ela é bem fácil de fazer. No entanto, ela é limitada porque não permite que seja feita uma avaliação mais aprofundada. Por esse motivo, a escala gráfica geralmente é utilizada em conjunto com outros métodos, como por exemplo o 360. Você cria uma tabela de escala gráfica, mas você faz autoavaliação, você faz avaliação com os superiores, com os inferiores, com todo mundo dentro da organização, porque daí você pega cada uma das respostas e conversa entre elas para ter certeza de que os resultados são os mais aproximados de uma verdade possível. Então, a escala gráfica de avaliação de desempenho tem aqui, ó, produção, qualidade, bababá, bababá, ótimo, bom, regular, sofrível e fraco. E aí tem uma justificativazinha de por que isso, né? Esse é o método de escala gráfica. Utilizar esse método de escala gráfica somente com uma pessoa avaliando, ou seja, eu tenho um avaliador lá que foi na empresa verificar meu trabalho uma semana, não dá, não rola. A gente tem que fazer isso constantemente, dizem. Por quê? Porque, sei lá, ao longo de um mês tem um período que você tá bem, tem um período que você tá mal. Então, não dá para você ser avaliado justamente naqueles dias que você tá lá com os maiores pepinos pessoais para resolver e não tá lá muito de bom humor, e aí você vai estar com problemas relacionados à cooperação, à criatividade, alguma coisa assim. Você tem que ser avaliado ao longo de um período. Isso é muito importante para a avaliação funcionada, ok? A escolha forçada. Em um formulário é feita então uma lista com várias afirmações estratégicas e que podem definir o comportamento do colaborador. Por exemplo, costuma atrasar as entregas, não se dá bem com os colegas de trabalho, cumpre bem os seus horários, é um profissional proativo. Então, você tem lá um formulário com várias afirmações e depois, na frente de cada afirmação, o avaliador precisa colocar um sinal de mais nas afirmações que se aproximarem do perfil, menos nas distantes do perfil. Para evitar erros de interpretação e obter dados confiáveis, essas afirmações elas precisam ser redigidas de forma clara. É uma das únicas questões que são muito importantes de serem feitas. Então, você pode ter lá, sei lá, 30 questões e elas podem ser diferentes, é claro, para cada setor. E aí você vai lá e vai colocar um mais e um menos, né? A vantagem disso é que você pode usar para fazer lá na 360 quando está avaliando todos os colegas, não é? Para não identificar, por assim dizer, cada colega que está sendo avaliado. A desvantagem disso é que é só um mais e um menos. Pode ser eu não tenho certeza se é muito bom ou não é muito bom, mas aí você vai colocar um menos porque acha que não combina tanto assim com o funcionário. Ou você vai colocar um mais e vai estar avaliando errado, né? É sempre difícil fazer a avaliação. E aí tem aqui a avaliação de desempenho para ver que tem o nome, o cargo, o departamento e tem lá os desempenhos. Né, como é que essa pessoa foi, o mais e o menos, para a gente colocar o X. É só um exemplo.
Avaliar o desempenho por competências, é o tal do chá, né? Vocês já ouviram falar. A avaliação por competências, ela vai além do desempenho. Nela são consideradas 3 fatores básicos. Chá, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimentos, aptidões cognitivas, saber algo. Habilidade, saber fazer algo, domínio psicomotor do fazer algo, eu sei fazer. E a atitude de fazer, eu quero fazer, então eu sei fazer, eu sei alguma coisa, eu sei fazer essa alguma coisa e eu quero fazer. São 3 coisas bem diferentes, em níveis diferentes, não é todo mundo que tem o tal do chá. Nesse método de avaliação, o questionário vai levar em conta as competências técnicas e comportamentais do colaborador. Então, a princípio, o colaborador vai responder esse questionário em uma espécie de autoavaliação, apontando quais competências ele possui e quais estão em seu desenvolvimento e quais eles ainda precisam desenvolver. Depois é que o líder vai expor o seu ponto de vista sobre as respostas do colaborador e juntos eles vão traçar um plano de ação para melhorar o que for preciso. Essa é a ideia, porque daí ele vai ter um líder que vai dizer, ok, mas isso aqui você não está muito bem, isso aqui você não está muito bem, isso aqui você não está muito bem. Vamos trabalhar esses 3 pontos? Ok, vamos, beleza, seguimos. Então, ao chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Além do chá... Ui, desculpa. Eita, desculpa, gente. Além do chá, que é competências, habilidades e atitudes, a gente tem deu uma ampliada nisso, que é o conceito de chave. Conhecimentos, habilidades, atitudes, entorno e valores, que está escondidinho aqui, mas vocês podem ver. O entorno, que também tem a ver com a gente conseguir compreender, então, como é que é o entorno, como é que a gente, além de ter conhecimento, saber fazer, querer fazer, como é que eu lido com as pessoas ao meu redor e, além disso, os meus valores, o que é que me importa, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou deixar de fazer, ok? Metas e resultados. Então, esse método de avaliação de desempenho, ele vai ter uma abordagem de caráter quantitativo. Aqui vão ser considerados resultados alcançados pelo colaborador em determinado período. O objetivo vai ser identificar se o avaliado conseguiu atender às expectativas da empresa. Por ser baseada em números, essa avaliação é mais segura e assertiva, dependendo, né, do que você precisa de retorno. Exemplos de fatores a serem avaliados: absenteísmo, conversão de venda, satisfação dos clientes, retenção de clientes, por exemplo. A avaliação por metas e resultados também pode ser aplicada na equipe como um todo, a fim de descobrir quem são os colaboradores mais ou menos produtivos. Então, você coloca metas e resultados e aí você avalia os resultados relacionados às metas. Avaliação de desempenho do líder. No último item dessa lista temos de tipos de avaliação de desempenho, costuma ser esquecido por algumas empresas. Assim como os colaboradores, os líderes, que podem ser os gerentes, enfim, eles são responsáveis por conduzir a equipe rumo ao sucesso. Então, assim, se a equipe está desestruturada, muito provavelmente é porque ela está tendo um líder ruim de equipe. Quando o seu desempenho vai mal, a tendência é que isso se reflita em seus liderados. Por isso, ele também precisa passar por um processo de avaliação e receber feedback sobre a sua performance. Nesse caso, a avaliação parte dos colaboradores e de seus superiores, dando uma visão sobre o seu desempenho. O líder ele pode compreender melhor se ele e sua equipe estão no caminho certo e quais os aspectos podem ser melhorados. Então, quais tipos de avaliação de desempenho são mais adequados para o seu modelo de negócio? O que você pode fazer? O que você pode fazer para adequar melhor? Bom, vai depender, não é? Vai depender, assim, do que você precisa da tua avaliação, onde é que você está inserido, como é que funciona a empresa, quais são as formas de se trabalhar dentro dessa organização. Uma outra coisa que é muito usada é o modelo do NPS. Eu não vou falar sobre esse modelo, mas eu botei um site ali no final que fala sobre o modelo NPS, que é muito usado em marketing para medir satisfação de clientes, porque é de níveis de satisfação, mas a gente também pode usar para medir a satisfação de funcionários. É um método que foi adaptado para dentro das organizações para fazer também avaliação, então dá para fazer avaliação com ele. Então, de acordo com a Meixen, a matriz 9-box é uma matriz nova, né? Uma novidade, uma atualidade.
que é conhecida como uma matriz de desempenho potencial. Ela surgiu lá nos anos 70, assim como o Design Thinking. Esses dois modelos aí, um que veio para estratégia e o outro que veio para planejamento, estratégia, e o outro que veio para gestão de pessoas, apareceram nos anos 70, né? E só que eles surgiram de verdade, assim, ou foram usados de verdade, estão sendo agora. Então a Ninebox é uma forma ou uma ferramenta de avaliação de desempenho. E é bem importante para a empresa, é uma metodologia nova, diferenciada. Eu coloquei ali onde é que vocês acham ela. E eu trouxe aqui como é que funciona. É uma caixa, né? A caixa dos 9. Então, cada caixa vai contemplar características identificadas nos colaboradores e seu desempenho potencial. Então, tem ali desempenho potencial, modelo de competências, desempenho potencial baixo, médio e alto. Modelo de desempenho, cumprimento dos objetivos. E aí você vai ter lá abaixo do esperado, esperado e acima do esperado. Então, você vai ter lá enigma, forte desempenho, alto potencial. Então, você vai colocar os funcionários ou as carinhas dos funcionários aqui, ó, para verificar quem é que tá com o potencial e com o desempenho. Você vai lá e mete a equipe aqui para dentro dessa Ninebox. Ela se vê ali. Isso é bom, é ruim? Não sei, mas isso se usa para fazer análise de desempenho. Então, ali, as linhas elas vão ser nomeadas de cima para baixo da seguinte forma: alto, médio e baixo, e as colunas da esquerda para a direita, abaixo do esperado, esperado e acima do esperado, bem como estava ali. E aí os quadrados eles vão ser preenchidos. Cada quadrado vai ter lá alto potencial, baixo desempenho, alto potencial, desempenho esperado e assim por diante. E aí você vai ter que nessa etapa colocar os nomes dos colaboradores de acordo com o perfil de cada um. E aí que tá, alguém vai ter que fazer isso, olhar para aquela caixa e colocar alguém com baixo potencial e desempenho acima do esperado, ou potencial baixo e desempenho abaixo do esperado. Funcionário insuficiente, quando ele se vê que ele está naquela carinha, ok, ele pode ou trabalhar mais pela organização ou se assustar, né? Então é uma questão bem complicada. Não dá para esquecer que é necessário escolher uma técnica de avaliação para definir os níveis potencial e desempenho de um profissional. Então, o objetivo vai ser avaliar a verdadeira performance de cada indivíduo e não apenas registrar a opinião pessoal. Ou seja, você pode analisar antes, você pode usar NPS, metas, desempenho, avaliação 360 graus. Depois dessa avaliação, você vai lá e vai alocar o funcionário ali dentro da Ninebox, vai colocar ele ali dentro de uma caixinha. Então, antes disso, você fez toda uma avaliação, que seja uma NPS, que seja uma 360, que seja uma 180, mas você fez tudo isso antes de inserir a cara dele ali dentro da caixinha, que vai deixar claro para todo mundo qual é o posicionamento dele estratégico para a área de gestão de pessoas para aquela organização e que pode ou não deixar o funcionário e a empresa feliz. Agora, a gente falou sobre planejamento, sobre desenvolvimento, a gente vai falar um pouco sobre plano de cargos, carreira e remuneração. Então, assim, sobre plano de cargos, carreira e remuneração, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um pouco descrição de cargos, de salários e onde que pode chegar, que é mais ou menos o que a gestão de pessoas faz. Você entra lá numa empresa e ela fala assim, o teu cargo é esse, tá aqui, ó, o teu cargo, que você vai fazer. O teu salário é esse. A carreira é assim, ó, o próximo cargo é esse, o próximo cargo é aquele lá, o outro cargo é aquele lá. É aquela escadinha que você pode escolher ou não subir para chegar em outros níveis. Antes desses processos, é necessário traçar um planejamento com base na descrição, um desenho de cargos ou habilidades desenvolvidas pelos colaboradores em suas funções. Então, é preciso que antes de você desenhar o plano de cargos e salários ou o processo de carreira, você olhe para dentro da sua empresa e verifique como é que ela funciona, ou seja, como é que isso existe na prática. Ele sai da prática para o papel. Você não desenha planos de cargos e salários aleatórios e encaixa pessoas dentro. Você olha para dentro da organização, vê quais são as funções que as pessoas ocupam dentro da organização e a partir daí você cria então um plano de carreira. É assim que a gente faz.
Porque não funciona você pegar e encaixar pessoas, né, dentro da organização. Isso você faz depois que você tem exatamente o plano criado. Mas quando você tem uma organização que sai lá do processo informal ou de uma formalidade básica para ficar uma empresa mais profissionalizada, primeiro você olha dentro da organização. O desenho de cargos, ele é o detalhamento sequencial e lógico das funções e tarefas que formam a atividade de um cargo. Para isso, é preciso conhecer o cargo. Descrição: administrador, tarefas e seus processos. Administrador financeiro, o que ele faz? Ele faz um monte de coisa. Ele vai lá e monta planilha, ele faz cálculo de índice financeiro, ele calcula todos os custos relacionados aos processos, e aí vai lá dar particularidades da empresa também. Então, o conjunto de tarefas é igual à função que se ocupa, e o conjunto de funções é igual ao cargo. O cargo, ele gera postos de trabalho, ou seja, o total de funcionários por cargo. O desenho do cargo, ele constitui uma das maiores fontes de expectativa e de motivação na organização. Isso lá o que a Venato disse em 99, já tem 20 anos, porque assim, mudou bastante a forma como as organizações pensam isso, mas assim, cria sim uma expectativa nas pessoas ter um desenho de cargo, porque daí você sabe exatamente o que você tem que fazer, quais as suas limitações, e quando você passa disso, que muito provavelmente você está excedendo as expectativas e correndo um risco de subir de nível dentro de uma organização. Por isso, gera essa expectativa e motivação. Na prática, sim, também funciona. As pessoas são motivadas quando elas sabem que se trabalharem melhor, enfim, elas vão alçar cargos melhores dentro de uma organização. É com base no desenho de um cargo que identificamos sua importância no contexto organizacional e sua contribuição para o alcance dos objetivos organizacionais. Através dessas especificidades é que a gente fixa patamares salariais e elenca conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, a gente faz o chá, que são necessários ao desempenho adequado das funções. Então, você desenha todo o cargo e aí você pode fazer exigências, digamos assim, relacionadas ao chá das pessoas que se encaixam ali dentro daquele cargo. Não que todas as organizações façam isso, muitas organizações acabam fazendo, não é que é bem chato, é ruim, mas no geral é o que devia fazer. O perfil do profissional aliado à função que deverá exercer vai apontar conhecimentos, habilidades e atitudes que o colaborador deve apresentar para um desempenho adequado das suas atribuições de acordo com os objetivos organizacionais da empresa. Aí uma ficha de descrição de cargo é essa daqui, mas essa é uma ficha antiga que era muito usada, que é o cargo, setor, área, descrição sumária do cargo, descrição detalhada e os materiais utilizados. É assim que faz hoje em dia? Bom, depende do tipo de empresa, depende das funções, não é? Mas assim, não é sempre assim. Então, de acordo com o que é Venato, vai ser possível pensar na descrição de cargos, na avaliação de desempenho para melhoria das atividades. A exemplo do ciclo que é assim: escreva o que você faz, justifique o que você faz, faça o que está escrito, registre o que você fez, revise o que fez, revise o que vai fazer. É o ciclo corretivo do organize mentalmente todos os seus pensamentos, façam as justificativas, verifique o que está escrito, registre, revise e aí você planeja, revisa o que vai fazer. É o ciclo para você continuar aprendendo com relação àquilo que você acha que já sabe fazer, o que faz dentro da organização. A política de administração de cargos e salários das organizações, ela vai ter por objetivo reconhecer essa capacidade profissional e desempenho dos funcionários, o desenvolvimento técnico profissional de funcionário e a contribuição efetiva para os resultados da empresa são os indicadores que são utilizados para esse reconhecimento. A gente tem que considerar algumas coisas. A realidade interna, né? Cada cargo vai ter remuneração estabelecida conforme responsabilidades, qualificações necessárias para o desempenho da função. E principalmente a lei, né? Que vai dizer lá o salário mínimo relacionado não só ao salário mínimo, mas ao salário mínimo da função. A situação de mercado, que são os salários, serão estabelecidos conforme padrões de mercado para cargos com responsabilidades semelhantes. O equilíbrio orçamentário da empresa. A política salarial levará em conta o desempenho da empresa e os seus resultados. Os salários, eles são administrados dentro de faixas salariais de cada classe de cargos, então a gente não pode fugir disso. Por mais que a gente tenha metas e a gente possa dar bônus, a gente tem salários.
A determinação dos salários ela vai ser feita conforme as seguintes normas: salário de admissão, salário para um cargo novo e ajustes de mercado. Então você vai ter lá o salário quando a pessoa é admitida, salário quando ela resolve ir para um outro cargo, que é o salário relativo ao novo cargo, e algum ajuste de mercado, que é relacionado a alguma mudança que ocorreu dentro do mercado e que faz com que essa pessoa ganhe mais ou menos. Alterações salariais, elas acontecem no fim do período de experiência. Promoção vertical, que é para um cargo maior, horizontal, aumento de salário por merecimento, por exemplo, dentro do mesmo cargo, ou transferência para outro cargo. Além disso, tem a reclassificação do próprio cargo, quando ele muda de nome, enfim, quando ele muda de patamar para dentro da organização. O que pode ser considerado critérios de avaliação para promoção? Disciplina, assiduidade, pontualidade, colaboração com a equipe, superiores e colegas de trabalho, disponibilidade, qualidade do trabalho realizado, responsabilidade. Isso tudo pode ser um critério para avaliação de promoção. Apresentação pessoal, conhecimento da função, enfim, mudança, comunicação, organização, liderança, cumprimento de metas, né? Dependendo do cargo, tem um monte de coisas que podem ser consideradas. Tem a Classificação Brasileira de Ocupações, ela foi instituída pela Portaria Ministerial 397 de outubro de 2002 e essa classificação ela identifica as ocupações no mercado de trabalho. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem às relações de trabalho. Então lá tem o Emprega Brasil, que é do Ministério do Trabalho.gov.br e tem essa norma aí, a 397, que tem uma classificação de ocupações, digamos assim, que é para facilitar ou para tentar facilitar o trabalho daqueles que desenham cargos. Se vocês têm curiosidade, dão uma acessadinha lá e verifiquem o que é que tem, né, relacionado ao cargo e as funções que vocês ocupam. Já a regulamentação da profissão, diferentemente da CBO, ela é realizada por meio de lei, então a apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de deputados e leva a sanção do Presidente da República. Então, assim, a lei que diz como é que regulamenta uma profissão e quanto você ganha por ter uma profissão regulamentada é feito lá no Congresso. A CBO, esse documento, ele reconhece, nomeia e codifica títulos e descreve as características das ocupações de mercado de trabalho brasileiro. É isso que faz a CBO, mas a regulamentação ela é feita lá no Congresso Nacional. Tá bem? Então, agora já finalizamos, esse é o último slide. Aí vocês viram quanta coisa tem nessa aula, acho que é bacana vocês darem uma revisada e uma relida. É alguma coisa bem interessante a parte de treinamento e desenvolvimento das organizações. É muito interessante essa questão de cargos e salários. Eu poderia dar vários exercícios e tal, mas não irei, porque eu não quero atolar vocês, porque vocês andaram reclamando das tarefas. Mas vou pedir para vocês revisarem todas as aulas e verificarem as tarefas. E já vou dar um puxão de orelha de que eu verifico as visualizações lá no YouTube. E eu não tenho visto vocês visualizar os meus vídeos. Isso significa que vocês não estão estudando para fazer os exercícios, por isso vocês têm dificuldade, tá bem? Mas então tá, a gente segue aí. Essa é a aulinha de hoje. Beijos, boa semana, se cuidem, tchau, tchau.